Bom dia, flor do dia. Bom dia! Como é que vocês estão? Como é que Eu estão tô aí? bom. Desculpa o atraso aí, eu fui buscar, chegou o carteiro, né, Anderson? Então, nada contra, mas o carteiro, para pastor, é uma bênção, né, cara? Ele traz livro, boleto, e daí eu tive que receber lá o carteiro lá, tá Legal. bom? E aí, o que você preparou pra gente hoje? Cara, peraí, chimarrão, né, meu? Ih, Hum, eu queria falar uma coisa, é que eu vou poder... Ontem uma irmã me chamou aqui e disse assim, ó, pastor, o material de vocês é muito bom. Muito, muito bom. Mas eu temo, e ela foi muito humilde, e ela citou o caso do esposo dela. Ela falou bem. A gente tem que ouvir de vez em quando, porque assim, ó, nós corremos um grande risco, Anderson. A gente toma nossa, tanta pancada, que quando uma pessoa, às vezes, vai nos dar um conselho, eu vou falar por mim, a gente já tá de saco cheio de só ouvir crítica, raramente o encorajamento. Então é difícil. Mas essa irmã me disse uma coisa ontem. Ela disse assim, eu temo que homens como meu marido se tornem grosseiros com o material de vocês. Ela disse assim, o material de vocês é muito bom. Só que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre amor sacrificial dentro do lar, carinho. Eu disse, olha, o Anderson, eu já vi falar bastante sobre isso. Eu falo bastante. Mas o seguinte, Anderson, esse tipo de assunto, ele não chega até outra margem. Só chega a hora que eu e tu estamos xingando, estamos brigando. Só que a gente está falando para os maridos serem amorosos com as esposas. Vou dar um exemplo aqui prático. Ontem tu citou que estava lavando a louça. As pessoas devem olhar para ti e pensar assim, cara, esse cara é um troglodita, é um imbecil. É isso. Daí tu vê a forma que a tua esposa te trata, as pessoas veem carinho. É óbvio que toda casa tem problemas, tem momentos de ajustar as coisas. Só que assim, eu queria, se eu pudesse propor alguma coisa pra gente arrancar aqui nesse momento, eu queria, tipo, falar o lado B do patriarcado. O lado A do patriarcado é tudo isso que a gente está falando até aqui. Né? O lado A do patriarcado envolve essa casca grossa e eu acredito que é a maior deficiência dos homens dos dias de hoje. Só que John Wesley dizia que o diabo está nos extremos, o demônio está nos extremos. Né? Ou tu tem aquele cara que é um banana, não resolve nada, não se responsabiliza com nada, ou tu tem aquele cara que ele quer ser servido o tempo todo dentro do lar dele. A esposa dele, ela tá há anos apenas vendo o cara ter os seus orgasmos. Ele, por colocar comida dentro de casa, ele acha que ele é o rei da casa. E eu acredito que esses dois extremos carregam virtudes, mas carregam muita distorção do que é ser homem. Ou nós temos brutos dentro do lar e macios fora do lar. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho nojo de quem não... O cara pode até nunca ter traído a mulher dele, mas ele tem uma fala muito macia com mulher. Eu vou dar um exemplo. Eu não sorrio pra mulher nenhuma quando eu tô sozinho. Eu não sorrio, cara. Eu tô num caixa de supermercado, eu não sorrio, eu fico sério. Se eu estou com minha esposa, aí eu sou eu. Eu brinco, faço uma piada. Mas o que nós temos muitas vezes são caras que dentro do lar, eles são uns imbecis, eles não têm um momento com a família, eles não se relacionam, não se conectam com os filhos. E fora de casa, eles são outra coisa. Eu vou dar um exemplo aqui.
tem homens que vão dizer assim, não, pastor, eu não sou emotivo, né? Eu não sou emotivo. Eu não sou emotivo, pastor. Eu não me conecto com a minha esposa porque eu não sou emotivo. E ele diz assim, bom, beleza. Você vai num estádio de futebol, você chega no estádio de futebol, quando de repente, gol. Você olha para o lado e diz, ei, Bob, parece que fizemos um ponto. Você não faz isso. Você não faz isso. O Mengão fez um gol. Imagina, tu já foi no Maracanã, Anderson? Não. Pô, cara. Pô, teus presbíteros têm que te dar esse de final de ano, cara. Já pô, tentei, mas nunca bateu data, cara. Puxa vida, cara, que droga. Bom, enfim, como o time que eu torço é daqui, então eu sei o que é. Eu me lembro, cara, escuta isso aqui. Eu me lembro, eu tava, o dia que acimentou, porque o time é quase que uma conversão. Lá em 95, eu tinha 12 anos. Eu tinha saído da casa da minha mãe, tô morando com meu pai. Quando, de repente, nós temos um jogo da Libertadores e o Grêmio fez um gol, o estádio explodiu e o meu pai me pegou pelo braço, me abaixou no concreto, botou a minha mão no concreto, o concreto tremendo. E o meu pai olhou na minha cara e disse assim, isso aqui é o Grêmio, rapaz. Cara, conversão na hora, me converti ao Grêmio. Ou seja, gol do Grêmio é loucura, é extrava. O homem é sentimental. O homem, o problema é que às vezes o coração dele não é da mulher. E 1 Timóteo 3 diz que o bispo, ele tem que ser homem de uma só mulher. Isso vai muito além do que não trair a esposa. A ideia no grego é que o homem é da mulher. O coração é devotado a ela. A linguagem de Malaquias, converta-se o coração do filho ao pai e do pai ao filho. O coração do homem está convertido à mulher. Ele está devotado. É uma semi-adoração. Ou seja, o problema hoje em dia, para a truculência dentro do lar, para homens que não pedem perdão para suas esposas, o problema disso se dá numa visão errada de masculinidade. Então eu costumo dizer que o lado B da masculinidade, nós temos que olhar muito bem para a figura dos patriarcas. Nós vemos o quê? Nós vemos Jacó amando uma mulher, cara. Cara, ele trabalhou 14 anos. 14 anos por Raquel. Ele trabalhou 7, aí ele casa, uma semana depois ele ganha Raquel. Se o cara vê o texto, ele não esperou 14 anos por ela, mas ele trabalhou 14 anos por Raquel. Ele era um homem apaixonado, cara. Ele era um homem apaixonado. O coração de um homem de Deus, ele é devotado à mulher. Aí os caras vêm dizer pra mim, a galerinha aí, que tá, esses M-Town, eles vêm dizer pra mim assim, o que vocês estão falando aí, vocês querem servir pão de ló. Vocês querem servir pão de ló na boca da mulher. Eu tenho que trabalhar o dia todo, chegar em casa e servir pão de ló. Sim. Sim. Isso aí. Tu entendeu. Tu só não quer fazer. Exatamente. Eu vou dizer, os meus maiores problemas masculinos é que eu quero ser um homem mais devotado à minha esposa. Eu quero. Eu quero ser um homem que entende mais a minha esposa. Para mim, eu tô pouco. Para mim, meu coração ainda é muito duro. Entende? Vou dar um exemplo básico. A Bíblia diz em Efésios 5:25 que o homem tem que amar a esposa assim como Cristo amou a igreja. Ou seja, quando eu vou deitar, a minha esposa ela tem uma coisa. Quando nós vamos deitar, ela diz, ai amor, eu queria um pouco d'água. É sempre. Cara, na hora, às vezes eu tô... Cara, às vezes tá frio aqui no Rio Grande do Sul. Às vezes é 2 graus. Eu já tô me esquentando e ela diz, ai, que sede. Que nem Davi falando pros guardas lá. Queria tomar da água lá da fonte de Belém. Aí eu por dentro, que droga, cara. Pô, mas esperou deitar, cara. Pô, mas olha o frio que tá. Aí vem lá Efésios 5:25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Jesus nega água para a igreja? Jesus nega a água da palavra para a igreja? Jesus não nega.
Então eu ainda vou no velho homem, eu vou resmungando. Vem cá dentro, lá. Eu ainda vou, eu busco, mas eu busco resmungando. Eu tenho que perder o resmungo. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos que ter uma casca dura para quebrar o pau com quem for. Mas o nosso tom de voz, a nossa fala dentro de casa, ela precisa ser mais macia, cara. E talvez eu tô falando com algum homem aqui que acha que ser homem é peidar mais fedorento e cuspir mais longe. Não é. Você precisa ter uma casca grossa, você precisa ter... Porque a vida, ela vai exigir, como diz o pastor Anderson no curso dele, ela vai exigir que você seja antifrágil. Que é diferente de ser resiliente. Vai além. Né? Ela vai exigir de você uma antifragilidade. Só que dentro do lar não é um lugar para briga, para quebrar o pau. É um lugar de conversão. É o lugar do coração do homem estar convertido à mulher. Ele tem que liderar a mulher, óbvio. Ele vai muitas vezes dizer as coisas terão que ser assim. Algumas vezes vai envolver vida, então não vai ter democracia dentro do lar em alguns momentos. Mas, na maioria das vezes, vai exigir desse homem que toda essa brutalidade, ela dentro do lar seja convertida em sofisticação, em cuidado, em pastorear o coração da esposa. Eu vou dar um exemplo, cara. Minha filha, eu tenho uma filha, cara, tem 1 ano e pouco. Tu vai falando aí que eu só vou passar meu café, que a água já ferveu aqui. Manda tá bom, vai lá. Então, o pessoal que tá vendo aqui, deixa eu abrir o peito para vocês. Às vezes, quando eu tô com a minha filha, eu simplesmente falo, às vezes, mais grosso. Se eu falo não, falo muito firme com ela, às vezes ela já chora. Tá? Nós temos uma tendência, às vezes, a não discernir quem são os nossos inimigos e quem não são eles. Tá bom? O patriarcado. Deixa eu achar aqui que quero compartilhar com vocês. Patriarcado. A figura, a vida, quando nós olhamos a vida de Jacó, nós vemos exatamente isso que eu estou dizendo. Você não vai ser um homem. Você não vai ser um homem de verdade. Não tem como. Se o seu coração não estiver convertido da sua esposa. Então a gente fala sobre brutalidade, a gente fala sobre firmeza, só que isso exige de nós, dentro dos nossos lares, uma atenção ao coração das nossas esposas e dos nossos filhos. Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar. Achei. Então, o patriarcado é o modelo de masculinidade. Na Bíblia. É o modelo. Nós precisamos de homens fortes. Deixa eu dizer uma coisa. Eu cresci ouvindo que homem não chora. Talvez você que está vendo essa live, você cresceu também. Ouvindo assim, porque o homem não chora, né? Tem até a música do Pablo, né? Que faz um monte de homem chorar, ouvindo que o homem não chora. Isso é a maior bobagem. A Bíblia diz que Jesus chorou. A plenitude de masculinidade, que é Cristo, que é Deus se fez homem, o único ser humano que pisou nessa terra, homem, pleno, foi Jesus. E antes dele, só Adão, antes da queda. Então, homem de verdade é Jesus. Se você quer saber o que é ser homem, você precisa olhar para Jesus. Então, Jesus chorou, mas Jesus não choramingou. O problema não é quando o homem chora, o problema é quando o homem vive choramingando. Então, homem chora, homem possui sensibilidade sim. E essa sensibilidade não é a sensibilidadezinha do Leblon, dos atores da Globo, não é a sensibilidadezinha que eu estou defendendo aqui, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com propaganda de Bruno Gagliasso. Não tem nada a ver com essa galera. Nada a ver disso. Nada a ver. Tô falando de virilidade. Tô falando de responsabilidade. Tô falando de sacrifício. Um homem, para se sacrificar por uma família, pela sua esposa, ele precisa de virilidade. Só que essa virilidade, em momento algum, ela possui uma dissonância com a verdadeira
virilidade dentro do lar, que envolve se conectar com a esposa, que envolve se conectar com o coração dos filhos, ok? Então, nós precisamos de homens fortes, precisamos ter uma casca grossa para aguentar as pancadas do dia a dia. Nós precisamos que os homens não sejam efeminados, né? Como o Donnie McClurkin, eu não sei pronunciar bem o nome dele, mas é um cantor americano que vivia sua vida antes de conhecer Jesus na homossexualidade. Quando ele vem para o evangelho, ele ainda tem alguns trejeitos e uma irmã diz para ele: não cante desse jeito, homens não cantam assim, canta desse jeito, homens cantam assim. Isso parece loucura. Hoje nós queremos que o Espírito Santo faça uma obra na vida das pessoas, mas nós não queremos que as pessoas digam nada, né? Parece que o Espírito Santo vai agir por osmose. Não. Então, nós não queremos que os homens sejam efeminados. Nós precisamos que os homens estejam dispostos a morrer pelas suas esposas. Nós precisamos que os homens sejam fortes. Porém, há um grande perigo em cairmos em um outro extremo, em virarmos insensíveis, não amarmos, não servirmos, não cuidarmos, não abrirmos o peito. Enfim, sermos um tipo de homem que não é baseado na Bíblia. Então, vamos lá. De um lado, nós temos Jesus usando espada em Apocalipse. Alguém vai dizer: ah, mas a espada é a palavra de Deus. Ok, óbvio. Mas é espada do mesmo jeito. Mas exato. Deus ele pegou, é como Deus ele comparou a Bíblia com algo que não é ruim. Porque se fosse, Jesus não tinha dito para Pedro: Pedro, guarda a espada. Tá? Então, nós vemos Jesus com armas, nós vemos Jesus no capítulo 19 de Apocalipse com a veste, Anderson, salpicada de sangue, de pisar nos reis da terra. Ok. Só que nós vemos esse mesmo Jesus ensinando mulheres, abraçando crianças, impondo as mãos sobre ela, olhando para uma mulher que perdeu, uma viúva que perdeu o seu filho e chorando pela morte do seu amigo. Nós vemos esse mesmo Jesus com um grupo de amigos, com um grupo de 3 amigos, e ele estava com eles no meio da oração, e ele abriu o peito para eles e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ou seja, vontade de morrer, depressão, angustiado. Nós não temos um Jesus que, quando está angustiado, se fecha. Ou seja, o modelo correto de masculinidade, ele envolve um universo de força, mas ele envolve, ao mesmo tempo, um universo poético, que é o que nós vemos em Davi e é o que nós vemos em Jesus. Momentos antes de Jesus ser crucificado, ele ora, ele come com os discípulos, ele diz: eu desejei ardentemente isso. Ele olha para os discípulos e ele não tem vergonha de dizer: eu te amo. Eu vou dizer uma coisa aqui: a virilidade baseada em Cristo, você tem tranquilamente condições entre os homens da igreja, cara, de serem homens. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós estávamos em uma reunião e eu acho que nós seríamos assaltados naquele dia. Entraram na igreja, invadiram a igreja. Tinha apenas um irmão na porta, porque era uma reunião. E uns caras vieram meio que fingindo que estavam brigando. Cara, isso faz uns 4 anos. Cara, quando os caras vieram, todos os homens da igreja se levantaram. Todos. E saíram, naquele dia, mais de 50 homens, assim. E cercaram os caras, assim. Peaky Blinders, assim. E os caras... Não. E daí, ele tava batendo em ti, rapaz. Aí o cara, não, ele não tava. Eles estavam fingindo que estavam brigando, tanto porque um defendeu o outro depois. Ok. Só que esses mesmos homens, eu vejo eles são fortes, e eu vejo eles dizendo: Deus te abençoe, meu irmão, te amo. Te amo. Jesus olha para os discípulos e diz: eu amei vocês, eu amo vocês. Então, esses são os problemas. Ou nós temos uma galera de um lado, ou nós temos essa galera do outro. E nós não estamos advogando nenhum dos lados. Ainda que eu acho que hoje, nos dias de hoje,
Nós temos uma geração floco de neve. Mas cuidar esse efeito mola. Você espreme uma mola, quando solta, ela não para no local de repouso. Ela passa. E daí ela volta. Ela demora muito para parar no lugar de repouso. Então, ao comprimir essa mola, o que a sociedade está fazendo, ao emascular o homem, ao querer tirar a virilidade do homem, quando os homens se soltam dessas amarras, eu noto que, em alguns casos, eles passam do ponto de repouso e eles vão para o outro extremo. Aí, às vezes, são os idiotas dentro de casa. São os imbecis. Vou dar um exemplo básico aqui. Cara, se a tua esposa, ela não tem... Um exemplo simples. Se a tua esposa não tem orgasmo, você tem um grande problema. Você tem um enorme problema. E não importa se isso é por causa do passado dela, se isso é porque o homem vai cuidar da mulher. Ele vai cuidar. É o trabalho dele. O boleto é dele, entendeu? Ele vai cuidar da mulher. Seus filhos, a conexão com seus filhos. Se você não é um idiota aos olhos de outra pessoa com seus filhos, você está tendo uma paternidade errada. Como é que foi cortar o cabelo aí, Anderson? Com o teu piá aí? Doloroso, mas magnífico. Exato, cara. Exato. Exato. Entende? Aí a gente tem homens aí que não se conectam nunca com o coração dos filhos, sabe? Cara, não adianta. Dentro, os teus amigos mais íntimos e principalmente tua família, eles têm que ter acesso a uma faceta tua que ninguém tem. É. Que ninguém tem. Teus Olha filhos... só, o que me saltou, né? Eu acordei hoje e me saltou justamente isso, né? Tem uma fala minha no Machonaria que até virou camiseta. O machismo é um câncer, o feminismo é mero band-aid. Por que a gente aborda o lado A? E o lado A é a bordoada que a gente dá nos homens. Porque o machismo... Acordam quando vê Travou. Alô? Travou, voltou. E aí, voltou? Voltou. Então, por que a gente aborda o lado A da masculinidade como nós abordamos, com o dedo na cara? Porque machista não muda com amor, só muda na pancada mesmo. Quando ele vê um homem funcionando, chocando a realidade dele, né? Mas o feminismo ou o empoderamento feminino é só um band-aid. Band-aid não cura câncer. Mas o que saltou hoje no meu coração? A igreja, ela força a existência até mesmo do feminismo dentro da igreja, quando ela não discipula os homens ao padrão de Cristo. O lado A e o lado B. O Driscoll, não sei se você lembra dessa fala dele, ele disse que o fim do ativismo de toda uma feminista é a chegada de um homem de Deus. Exato. Então pode perceber que quase nenhum feminismo é um feminismo político e filosófico, que a mulher saiba do que está falando. Ela não tem bibliografia, ela não tem leitura teórica dos ícones do feminismo. É um feminismo emocional. É um feminismo porque ela nunca viu um homem funcional. Nunca viu o tio, nunca viu o pai, não está vendo os pastores. Então, a igreja, e eu responsabilizo nós, pastores, por não termos as duas faces, né? O lado A e o lado B. O lado A é... Porque Adão é dessa maneira. Não se iluda que a síndrome de Adão e o silêncio dele repercute só no machista. O coque samurai é o extremo do mesmo problema de Adão. É muito bom. Ou o filho do Adão cria o problema, ou o filho do Adão diz é o omissor. Ou ele é o opressor, ou ele é o omissor. Ou ele cria o problema, ou ele se omite em resolver o problema. Mas faz parte da mesma equação, né? Penso eu que... E isso é tão sério, né? Isso é tão sutil, porque as pessoas olham justamente pelo nosso padrão de abordagem e acham que a gente está falando justamente de truculência, de não ser sensível, de não chorar. A gente falou em uma das lives essa semana, né? Homem chora, mas até para chorar tem postura. Exatamente. Jesus chorou, mas Jesus não era chorão. Não era então, não choramingou.
o nosso padrão de masculinidade, irmão, não é o Rambo, por mais que a gente use figuras de linguagem da cultura pop. O nosso exemplo de masculinidade é Cristo, e Cristo é cordeiro e leão. Amém. Cordeiro com quem merece, leão com quem merece. Exato. Então tem que haver essa dualidade, né? Me emociona muito o padrão de masculinidade até que os puritanos celebraram, né, cara? Eu fui mapear que coisa... Cara, no meu livro, eu tenho um livro, Jack, lancei mês passado, chamado Existe Vida Além do Divórcio? É uma interrogação. E as pessoas acham que eu estou falando de divórcio. Não, eu elevei o nível do casamento a partir da cosmovisão que os puritanos tinham sobre casamento, cara. Lindo, nobre, assim, ó, de qualquer homem bíblico chorar. Tem um deles, não sei se foi o Smith, que disse, olha, o rosto de uma mulher não foi feito para tua mão. Foi feito para o teu carinho. Cara, século XVII, cara. Século XVII, mano. Olha só, um dos puritanos, cara, os caras eram tão viris, cara, os caras eram tão bíblicos, que um deles, cara, a esposa ficou viúva, morreu. O outro, velho, para não deixá-la só no cuidado dos filhos, pediu ela em casamento no velório do cara, irmão. E no outro dia a igreja se reuniu para celebrar, cara, aquele ato heróico do irmão. Nossa. Porque olha só, se os homens da igreja estivessem sendo discipulados de verdade, cara, eles não queriam, Jack, uma princesinha, uma donzela virgem, cara. O primeiro ato de masculinidade de um homem redimido, cara, era olhar para uma mãe solteira. Ah, e por que vocês não fizeram isso? Ué, porque a gente não nos ensinaram. Exato. Porque não há esse... Por exemplo, passamos a vida inteira sem Jesus, defraudando mulheres. Uhum. Eu já confrontei parente meu, cara, depois de crente, dizendo, eu vou pra igreja arrumar uma menininha virgem para casar. Cara, eu levantei na hora e disse, cara, você que tirou 15 virgindade, mano, igreja é lugar de homem, pô, não é lugar de canalha. Então, olha só, o padrão como que é? O cara apronta a vida inteira fora da igreja, aí quer vir para a igreja achar uma donzela virgem para replicar o quadro pornô que ele tem, a herança pornô que ele tem dentro de si. Uhum. Mas se de fato a igreja estivesse ensinando masculinidade bíblica, o foco era o órfão e a viúva, cara. É a nossa religião. Cara, eu preguei uma série todinha, preguei uma série em Ruth, tá? E eu falei exatamente sobre isso. Então, eu indiquei, eu posso largar os links aqui, vou largar hoje aqui. Eu preguei uma série em Ruth. São 6 sermões, tá? E, cara, eu falo exatamente disso. Falei sobre Ruth. Ruth era uma mulher que tinha sido casada e era uma mulher fenomenal. John Piper diz no seu livro sobre Ruth que Ruth é a personificação da mulher de Provérbios 31. Então, Boaz, ele era um homem rico, tinha uma posição, ele podia muito bem ter escolhido uma virgenzinha. Mas ele vem Ruth. Ruth não é uma mulher de Instagram, cara. Não é uma menininha de selfie. Ruth é uma mulher com essência, sabe? Ela é trabalhadora, ela é uma mulher. Ela é uma mulher. E ele se casa com ela, cara. E eu disse assim, pregando essa série, eu disse assim, você perde, me voltei para os rapazes, você perde muito. Existem muitas mulheres fenomenais que tiveram um passado, que sofreram, que estiveram na mão do idiota, e você perde mulheres fantásticas por ter uma seletividade que a Bíblia não dá. Existem mulheres fenomenais, que, infelizmente, alguns imbecis que não têm masculinidade suficiente, porque eu sou procurado o tempo todo por caras, ai, pastor, ai, a minha namorada eu descobri hoje que ela já tinha transado. Daí eu pergunto pro cara, tá, e tu já transou antes do namoro? Já. Tá, mas por que tu tá preocupado? Qual é o teu problema? A maioria desses caras tem problema por saber se o pau do cara era maior que o deles. São os imbecil, cara. São os imbecil. Aonde? Cara, a vida, meu velho, é assim. Sempre vai ter alguém com um pau maior do que o teu. Acabou, meu. Acabou. Acabou, champs. A grande crise dos caras é isso.
mas eles tiveram uma vida imunda, eles fizeram e aconteceram, eles tiveram uma vida idiota. Aí quando chega para a mulher, e ninguém aqui está aplaudindo o correto, no mundo ideal, nós teríamos casado todos virgens. É. O certo é esse. Só que o seguinte, cara, a Bíblia, ela vai falar do pecado antes do casamento para o homem e para a mulher. Para o homem e para a mulher. Agora, o que nós vimos é cara cheio de crise. Eu vi um carinho, um rapazinho cheio de crise, porque a guria abriu o peito para ele, não queria mentir para ele. Disse, olha, eu tive um namoro há 3 anos atrás. Eu me envolvi com um cara, eu não estava na igreja, transei com ele, só que eu me arrependo, eu estou em Jesus, eu sou uma nova criatura. Quem esses caras pensam que são para jogar isso na cara de uma mulher? Eu não aceito. E outra, deixa eu dizer um negócio aqui. Quero falar que a maioria dos casos, nós temos homens que tiveram uma vida anterior ao casamento. Eles chegam, eles casam com as virgens da igreja, eles seguem suas vidas, sem sequer nunca fazer um exame de sangue. Peraí, cara. Mas voltando. Então, essas moças, essas mulheres, as viúvas, cara, o que geraçãozinha, floco de neve, o que tu quer, homens, jovens homens, como diz o Paul Washer, young man, o que você quer? O que tu quer? Você quer uma mulher ou uma garotinha de Instagram? O que você quer? Você quer casar com uma mulher de Deus? Com uma serva de Deus? Ou com uma garotinha de Instagram? Calvino casou com Idelete, cara. Idelete, o que era? A esposa do Calvino, ela era uma viúva. João Calvino, quando foi casar, ele casou com uma viúva. E ela já tinha filhos. E a filha que Calvino teve com ela morreu. Ele criou os enteados. Um homem de Deus. Mas hoje não, cara. Isso virou loucura hoje. Hoje, o cara não tem problema nenhum com um homem casar com uma mulher mais nova ou vice-versa. Não tem problema. Agora, quando isso se torna padrão para você procurar uma mulher, isso é nojento, cara. Isso é nojento. Agora, os M-Town, eles vão achar que a gente está... nós estamos lutando para que o homem não seja viril. Essa galerinha aí, que tem surgido dessas páginas idiotas de masculinidade nos dias de hoje, eles vão dizer que a gente está emasculando o homem. Mentira, cara. Mentira. A gente olha tá só, aqui, ó. deixa eu colocar algo aqui que a gente nunca conversou sobre. Que é sempre a minha fala. Olha, a mulher não é propriedade doméstica do homem. De acordo até com Provérbios 31. Aquela mulher de Provérbios 31, ela não é nunca, Amélia, como uma mulher restritamente condicionada somente a papéis femininos. Por exemplo, está escrito lá que o marido e os filhos acordem e a louvam, está escrito que ela tem funcionários, está escrito que ela traz de longe sua mercadoria, está escrito que ela costura com as próprias mãos a roupa de si, a roupa da família, a roupa dos servos, que no inverno ninguém passa frio, está escrito que ela é como um navio mercante, está escrito que ela sabe avaliar uma propriedade, adquire ela negocia, ela é empreendedora e visionária. Então aqui não é a simples discussão de papéis, até porque a nossa visão sobre essa questão é a mesma. Mas eu acredito sim, sou literalista bíblico ferrenho, que o homem é provedor, mas isso não anula a mulher de ser auxiliadora também na provisão, se ela tem capacitação para isso. Da mesma maneira, se eu for avaliar de maneira cronológica que o ser humano não foi criado como um ser espiritual sem necessidade fisiológica e humana, então se eu faço uma leitura cronológica da Bíblia, porque teologicamente vai haver aquela discussão, dias são dias, dias são anos, dias são eras, primeiro dia, segundo dia e bababá. Então aquilo é cronológico, aquilo é imediato, como que é, mas uma coisa a se observar, mesmo que de maneira poética, uma licença poética em cima do texto
Se Deus a criou como auxiliadora, é de se julgar que ele já dava conta de si mesmo antes dela chegar. Ela chega para complementar o que ele não é. Então, eu dei uma olhada no sentido hebraico e é como alguém diante de reagindo. Então, Deus criou Eva para olhar para a postura de Adão e reagir à postura dele, complementando a ele e a existência humana. A palavra é exatamente essa, complementando. Porque hoje os homens são emasculados e as mulheres são viris? Porque a mulher sempre foi chamada por Deus para ser a auxiliadora que equaciona o ecossistema. Se o homem é homem, a mulher vai ser mulher. Se o homem é mulher, a mulher vai ser homem. Se o cara é um banana, ela vai agir. Igual eu sempre falo. O cara tá com 30, morando com a mãe, viciado em videogame, viciado em pornô, e ela já tá indo pro doutorado. Tô cheio de mulheres assim na igreja. Eduardo e Mônica. Então, olha só, quando a gente diz seja homem, não peça permissão para isso, a gente não está falando apenas do guerreiro, a gente não está falando apenas do leão, a gente está falando também do cordeiro. Você quer coisa mais afrodisíaco que uma esposa ver o marido cuidando de funções do lar? 1 Pedro diz isso também, vive a vida comum do lar, tem leite, tem açúcar, tem carne, trocou a fralda do menino. Então, eu penso assim, e olha que, irmão, não sou progressista, não sou de esquerda e por aí vai. Somos complementares em tudo. Podemos ser parceiros na provisão, no sexo, no sentimento, na criação do filho. Não há nenhuma alegria maior. Os meus filhos, cara, se enchem de alegria, pelo menos os mais novos, né? Vai ficando mais velho, aí a natureza adâmica vai pegando os cabas. A alegria de participar do cuidado do lar. Assim, ó, na expectativa é amanhã, pai, que a gente lava a louça. Ô pai, vamos lavar o chão aqui, vamos lavar aquilo. Então não há felicidade maior que a família, os filhos e a própria esposa ver o marido se importando com coisas do lar. E não somente com a guerra pela provisão. Então, o que eu penso? Por isso que eu puxei essa conversa. O lado gentil, dócil do homem de Deus, ele é guerreiro fora de casa, era Davi. Davi era sensacional, irmão. A Bíblia diz que um dos seus guerreiros teve espada grudada na mão. Eu acho que tanto suor, sangue. Então imagina, aqueles caras voltavam para casa, coberto de suor e sangue, e perguntavam, cadê meu violão? Cadê minha harpa? E os caras sentavam, cara, no canto da sala para chorar na presença do Senhor, para salmodiar o Senhor. Então olha só, por que não dá certo tua masculinidade? Por que não dá certo de nenhuma mulher te amar e te honrar, se devotar a ti com D minúsculo, uma expressão, né? Quando diz sujeita em tudo ao seu marido, vírgula, como ao Senhor, isso me dá o sentido de devoção, de adoração com A maiúsculo. Olha, mulher, o que tu sente quando tu tá diante da cruz, reverenciando o teu herói máximo, que é Jesus Cristo crucificado em teu favor, pega esse mesmo sentimento e mira no homem. Tem uma mini devoção para ele. Então tem caras, Jack, que querem submissão e não tem consciência de missão, não sabem quem são, não sabem para onde está indo. Deixa eu falar. Só vai funcionar, cara, quando você entender que quando Eva chegou, Adão já lavava suas próprias cuecas. Nossa, muito bom. Muito bom. Já cuidava de si mesmo. Então, Deus não criou Eva, cara, para chegar e ser tua escrava doméstica. Ela chegou para te ajudar no que você já estava fazendo. A ordem de Deus é tão absoluta que não existe nenhum vínculo humano no qual a Bíblia afirma que você é uma só pessoa com essa pessoa, nem sua mãe. Deixa eu te falar algo aqui, irmão. Doloroso, mas é o que vai fazer tua masculinidade e teu casamento funcionar. Você não vai ser homem e o seu casamento nunca vai funcionar enquanto você não considerar que a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida, acima da sua mãe. Acima da sua mãe e acima dos seus próprios filhos. Pai e mãe morrem, filhos são enviados. A única pessoa que Deus criou para terminar todos os dias ao nosso lado é a nossa esposa. E se essa pessoa que vai terminar a vida ao nosso lado não é honrado, você não pode reclamar da reação assim, ó.
Antes de reclamar que tipo de mulher você tem, se pergunte que tipo de homem você é. É simples assim. Então, só vai dar certo quando você olhar para a mulher, seja você casado ou solteiro, olhar para a mulher e saber que aquele vínculo afetivo, sexual, espiritual, é o vínculo mais absoluto da existência humana. Humana, tá? Não estou falando espiritual com Deus, humana. A relação mais poderosa é a conjugal, segundo a Bíblia. Nos tornamos uma só pessoa. Por isso que Paulo diz em Efésios 5, ninguém odeia a si mesmo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Exato. Então os caras, Jack, é como se quisessem a colheita certa com a semeadura errada. Exato. Então não tem missão e quer submissão. Exato. Não, uma coisa também que quem fala muito isso é o Douglas Wilson, no livro que eu indiquei ontem, O Marido Federal. Ele fala que, primeiro, a submissão da mulher, ela é ao seu marido. Não é aquele papo assim, eu sou homem, eu estou no comando. Então, o Driscoll mesmo diz isso, assim, olha, eu conheço os homens dessa igreja e a última coisa que eu diria para minha filha é, ele é homem, siga ele. Não, 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 não. Não estou dizendo que a minha filha não vai estudar, não vai... Outra coisa, por isso que nós dizemos para as meninas, para as garotas, gurias, como a gente chama aqui no Rio Grande do Sul, escolha um homem forte. Quando eu digo forte, eu digo um homem que dá ânimo de seguir, dá tesão de seguir um cara desse. Não um cara que você vai ter que estar baixando, vai ter que estar diminuindo o teu intelecto, o teu QI, porque tu casou com um idiota, entendeu? Que só faz idiotice. Então, é preferível, as mulheres que estão vendo a gente, é preferível não casar do que casar com um imbecil. É preferível antes só do que mal acompanhado. Então, não baixa o nível. Minha irmã, eu citei aqui o caso do Eduardo e Mônica, aí, banda aí de Brasília, né? O Legião Urbana. Qual é a ideia? O Eduardo era um garotão e a Mônica já estava lá na frente. Aí o Renato Russo canta, né? Eduardo e Mônica. Eles casaram, a história é bonita na música. Só que essa música foi baseada num casal de verdade. E eles se separaram. Eduardo e Mônica não dá certo, cara. A mulher tá voando. Tá mil anos à frente. E o cara é um bananão. O cara é um garotão da mamãe. Eduardo e Mônica é bonitinho na poesia, na cultura popular. Mas no chão da fábrica não dá certo. Não vai pra frente. Porque uma das principais ligas do casamento, para não haver divórcio, o mundo não pode ser divorciado. Então, quando tu citou a questão, o homem tem que literalmente entrar mais no mundo da mulher e a mulher entrar no mundo do homem. Todo sermão que eu escrevo, eu mando para o celular da minha esposa para ela analisar, para ela ler. Eu vou pregar isso, vou falar assim, essa é a aplicação. A minha esposa é muito ligada na aplicação do sermão, né? Então ela disse, a aplicação, eu não entendi essa parte. Me explica. Então, ela disse, se eu não entender, vai ter gente na igreja que não vai entender. Aí eu explico, reviso, porque eu estou puxando ela para viver o meu mundo. E nós precisamos também entrar no mundo da nossa esposa. Minha esposa falou comigo ontem ou antes de ontem, disse, amor, eu quero que tu passe mais tempo com a nossa filha. Eu acho que tu está passando pouco tempo com ela. Eu disse, tá bom. E quando eu tô errado, cara, eu não vou discutir. Eu tô errado. E às vezes até irrita as pessoas, porque eu sou muito rápido em admitir assim, tá bom, eu tô errado. E eu disse, ok, vou mudar, vou corrigir, vou fazer, me perdoa. E ela foi falando, foi enumerando as coisas que ela queria que ocorresse aqui dentro de casa. E exatamente, resumindo, se eu fosse dizer assim, Eva é ajudadora porque Adão precisa de ajuda. Se Deus deu uma ajudadora, a coisa mais básica da vida é que o homem precisa de ajuda. Sim. Então, eu costumo dizer que a mulher... Quem aqui viu o Aprendiz na época dos Justos? Né? Tava replicando o Aprendiz do Donald Trump. Então, tava lá o Donald Trump, os Justos, né? Homens poderosos, mas ele tem um conselheiro do lado. E esse conselheiro, ele muda a cabeça do líder. Ele tem um acesso
ele tem literalmente uma confiança daquele homem que está ali, sentado ali. Eu digo assim, ó, a mulher é essa pessoa que ela aponta e ela vê os pontos cegos do carro. Aí diz, cuidado aqui, cuida isso aqui. Várias vezes eu cheguei em casa, estacionei o carro, indignado, quebrei o pau com alguns irmãos da igreja e a minha esposa dizendo, não faz mais isso. Essa gente te ama. Olha a forma como tu falou com o irmão. E eu ali, que nem um boi. E aqui, tipo Wolverine, as garras lá. Né? E daí ela bota a mão, ela calma, a garra vai voltando assim, né? E daí vai. Aí quando vê, cara, literalmente, meu, a figura mais próxima, o Driscoll diz isso, a figura mais próxima que um homem tem de Deus é a sua mulher ao lado dele. Então a mulher vai dizendo, a mulher é o que mais pastoreia meu coração, ainda que eu tenha outros pastores aqui na igreja, eles me pastoreiam, mas quem está diariamente comigo é a minha esposa. Então quando a gente se deita e a minha esposa vem com uma queixa, fala algo, isso tem que mudar, isso não pode ser assim. Eu me lembro um caso de uma irmã, antes do coronavírus, uma irmã muito querida. E eu sempre cuido da minha saúde para mim não ficar gripado, porque eu tenho acesso a todo mundo da igreja. Se o pastor ficar doente, negão, fica todo mundo doente. E essa irmã veio e ela com o nariz fungando e eu disse, oi, fulana. Aí ela, eu tô gripada. E me abraçou. Quando ela me abraçou, eu peguei os ombros dela e disse, tá, mas então não me abraça? E eu falei, eu fui grosso, cara. Bah, quando eu cheguei em casa, minha esposa disse assim, tu é um estúpido. A minha esposa me diz assim, tu é um Shrek. Tu é um Shrek. Tu é louco. Como é que tu fala assim com ela? Ela te ama. Aquilo ali é carinho. Tu poderia muito bem ficar tranquilo, sair, passar álcool gel na tua mão e seguir tua vida. Por que tu falou com ela daquele jeito? E eu disse, Jesus não ia fazer isso aí. Sabe? Eu fiquei tipo, putz, grila, é verdade, cara. Entendeu? Então não vai pensar que... Cara, não vai pensar que a gente é perfeito, que nossas esposas não confrontam a gente, que... Não, cara, não. Na verdade, a vida como ela é exatamente assim, ó. Vai ter momentos que a tua esposa vai dizer, não, campeão, não. Olha o que tu falou no púlpito. Olha o que tu disse. Como é que tu vai... Entende? Então, assim, esse pastoreio, esse cuidado, se a mulher é ajudadora, é porque o homem precisa de ajuda. Tem pontos cegos. E uma outra coisa, o termo ajudadora ali, no hebraico, é aquele para o qual a mulher... aquela ajudadora. Aquela para a qual o homem corre em momentos de necessidade. Aquela para a qual o homem corre ou recorre em momentos de necessidade, em momentos de angústia. A ajudadora é um refúgio. Então, a tua esposa, ela precisa ser o teu melhor amigo. Não só a melhor amiga. Mas ela tem que estar na frente de todos os teus amigos. De todos. Pouco se fala sobre amizade no casamento, cara. Tua esposa precisa ser a tua melhor amiga. E quando eu falo amigo, porque entra homens e mulheres. Ela precisa, tá? Então, a primeira coisa que eu fui da minha esposa não foi namorado. A gente foi amigo. Nossos assuntos iam se casando, a gente ia conversando, era gostoso de falar com ela, era gostoso de ouvir, era legal falar com ela, entendeu? E eu vejo que essa brutalidade externa, ela precisa conviver com essa maleabilidade interna. E o homem precisa permitir, porque em alguns momentos ele vai passar do limite. Vou dar um exemplo aqui. Há um tempo atrás, a igreja me deu um presente. Um presente que eu não gostei. Eu não gostei, cara. E eu fiquei muito indignado. Muito indignado. Isso faz uns
uns 2 anos. 2, 3 anos. E eu fiquei indignado, cara. Eu fiquei indignado. Erraram um negócio lá. E eu estava irritado com outras coisas. Eu cheguei em casa, estacionei o carro. E a minha esposa, quando eu desliguei o carro, ela disse assim: tu tá errado, senhor Jackson. Tu tá errado. E eu tento exorcizar ela, sabe? E ela... Mas tá errado. Esse povo te ama. E ela começou a falar. E eu baixei minha cabeça e eu quieto, assim, só ouvindo ali. E ela falando, como o meu coração é duro. Ela estava certa. No momento da conversa que eu notei, ela tá certa. Ela tá certa. Só que o meu coração não tava ainda. Cara, demorou 20 minutos para o que ela tava falando cair no meu coração. E eu disse, meu Deus, como eu sou duro de coração. Com gente que me ama. Eu tô ganhando presente. Eu sou um merda. Quem sou eu? Eu tava atirado no pecado. Esse povo senta a bunda, Anderson, para me ouvir domingo. Eu com todas as minhas limitações como pregador. Às vezes, no meio da pregação, ofendo gratuitamente um ali que não merece ouvir o que ouviu, mas ele volta no domingo de novo para me ouvir. Ele se preocupa comigo, compra um presente. Eu tô sentado aqui em casa. A minha esposa tá se preocupada com o meu coração, falando comigo, porque detectou algo que não é semelhante a Jesus dentro de mim. Tá falando, gastando o tempo dela. Eu disse, como eu sou duro. Aí eu pergunto para os ultramachões que estão ouvindo a gente aqui, você consegue viver sem ajuda? Você consegue viver sem alguém ajudando você? Então, nós, para termos uma masculinidade forte, nós precisamos de uma mulher de Deus, de uma serva de Deus do nosso lado. O nosso coração tem que ser deles, tem que ser da esposa, tem que ser dos filhos. Uma outra coisa, o Driscoll diz que nós precisamos, todo homem precisa de 3 amigos. Todo homem. Então ele vai citar o exemplo de Jesus e o exemplo de Daniel. Jesus tinha as multidões, um grupo menor, os apóstolos, e um grupo íntimo, que é Pedro, Tiago e João. É para eles que Jesus abre o peito e diz, tá ruim, tá doendo. Então, espiritualidade madura, espiritualidade santa é abrir o peito. Nós temos Daniel com 3 amigos. Se nós não tivermos amigos, nós não vencemos a Babilônia. Se nós não tivermos bons amigos, bons conselhos, nós não vencemos o pecado, não vencemos a Babilônia. Então, essa espiritualidade... Cara, vou dizer, eu fui criado aqui no Rio Grande do Sul, cara, com brutalidade dentro de casa. Fui criado... A minha avó era uma índia. Então, minha avó era muito dura, muito firme, muito rígida. Mas dentro disso... Eu peguei aquela época ainda do bênção, vó. Deus te abençoe, meu filho. Sabe? E eu me lembro que nós chegávamos e a minha mãe dizia, dá um beijo no teu primo. E tu é guri, tu não quer dar um beijo, entendeu? Eu fui criado dando beijo no rosto dos meus tios, dando um beijo no rosto do meu pai, dando um beijo no rosto dos meus primos. Ou seja, era essa masculinidade hebraica que ela precisa de uma pancada firme com as coisas do dia a dia. Mas no núcleo familiar, ela tem que ser suave, cara. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de abraçar um irmão, dar um beijo no rosto dele. Não tem dificuldade nenhuma. Tem, sabe? Não há dificuldade, não mancha a masculinidade, não mancha a virilidade. Bom dia, amor. Eu vou ter que correr que os 3 acordaram de uma vez só, que aqui ela tá dormindo. Fazer café da manhã. Então, vou lavar a louça. Vou lavar a louça hoje aqui em casa, Anderson. Tá bom? Aqui é dia sim, pros homens aí, lava a louça e bota uma foto aí. Diz uma hashtag pra botar aí pra reproduzir isso. Ó, as meninas estão aqui na live, ó, nos perdoe, tá? Por isso, mas no Machonaria, a nossa fala dentro dos eventos é lavar louça não faz seu bilau cair. Não gera impotência sexual. A gente vai
produzir uma hashtag aqui, lavar louça, o Bilal não cai. Lava a louça, tá, assim, como é que vai ser? Lavar a louça... Não sei, vamos construir aí alguma coisa. Tá, não, lavar a louça, lavar louça... Não faz teu Bilal cair. Tá bom, lavar louça não faz teu Bilal cair. Beleza. Beleza, vamos lavar a louça hoje. Tá bom? Eu lembrei de uma história aqui, só pra gente terminar, de amizade. O casal precisa ser amigo e essa amizade faz com que um compreenda o universo do outro. Então, olha só. Você é o provedor, você sai todo dia para trabalhar, para poder trazer o pão para a mesa. E a mulher fica com os filhos. Temos 3 filhos, íamos ter 4 filhos. Aquilo perdeu um ano e pouco, no 5º mês de gravidez. A gente tinha 6 cachorros aqui, hoje são 3 cachorros. Um dia eu cheguei em casa, minha amiga, ela estava tão transtornada, que eu olhei assim, eu disse, cadê minha mulher? Ela disse assim, ó, eu vou ficar louca. Eu preciso que você faça algo para eu não jogar um filho teu na parede. Aí eu falei, filho meu? Nem filho dela era mais, mano. Aí eu falei, o que você quer que eu faça? Ela falou, quero sumir, Liguei para Toda 3 mulher irmãs. quer sumir, cara. Liguei para 3 irmãs da igreja e a gente quer sair. Queremos sair. E olha só, isso 9 horas da noite. Aí eu falei, para onde? Ela falou, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Não importa para onde. Assim, ó, eu preciso, Anderson. E tal, não sei o quê. Falei, amém, querida. Puxei, abri a carteira, tinha lá uns R$500. Não sei se eu dei os 500, não sei se foi 300, deu o dinheiro. Eu sei, Jack. Antes disso, a gente teve a experiência da carteira de habilitação, que ela não se sentia capaz de dirigir. Cara, diante de Deus, aquilo me feriu tanto que quando eu fui orar a Deus, eu fui orar chorando. Deus, eu não quero que minha mulher tenha um sentimento de derrota, de fracasso. Eu quero que ela descubra, cara, que resolver o estresse numa BR a 80 por hora é redentivo. Eu quero que ela tenha a experiência de ser livre, de poder pegar um carro sem filhos, sem Anderson Silva, sem ser esposa de pastor e ter a experiência dela. Aí eu convencei ela de tirar a carteira. Ela foi, reprovou. Tá vendo? Não consigo. Aí eu de novo me machucou, fui para Deus orar. Oh, Deus e tal. Aí ela quebrou o coração. Vou fazer de novo. Aí foi fazer de novo. Passou, cara. Chegou feliz e eu vou aqui. Voltou aí? Voltou? Voltou. Não consigo dirigir um carro manual. Cara, eu quebrado e tal, mas fiz as economias do ano, comprei um carro automático para ela. Eu tinha um compromisso 5 da tarde, ela saiu 10 da manhã. Keila, não esquece que eu tenho um compromisso às 5. Cara, deu 9 horas da noite, Jack, a mulher não tinha chegado, irmão. Assim, ó, deu 5 em 1, eu já tava lunático, tramando planos mirabolantes na minha cabeça, só esperando. Quando ela entrar por aquela porta, já tô com a carta aqui decorada. Cara, mas quando ela abriu a porta, que entrou ali 9 da noite, cara, sorrindo, leve, ao Espírito Santo disse bem assim, tu orou para isso, cara. Tu orou para tua mulher ser livre e existir sem ti, de vez em quando, sem filho, sem pressão. Aí ela falou, meu bem, teu compromisso de 5. Eu falei, não, eu já liguei, desmarquei, abracei ela, beijei. E aí, como que foi seu dia? Foi assim. Voltamos. Aí só concluindo, cara, voltando às irmãs. Pegou o carro, saiu 10 da noite com 4 irmãs da igreja. E eu fiquei com as 3 crianças em casa. Aí foram pro Outback aqui, que é no shopping. O shopping já estava fechado. Foram pro Outback. Chegaram no Outback, tinha 3 irmãos da igreja. Aí deram 360, né? Cadê o pastor? Não tava. Aí já dá aquela cara pálida, né? Aquele baque nos caras, tipo, louco, cara. A esposa do pastor, 10, 11 horas da noite, sozinha na pista. Aí também não fingiram, né? Chegaram perto e... Cadê o pastor? E ela encheu a boca assim, cara, com liberdade e orgulho. Falou, tá em casa cuidando das crianças. As cara,
Cara, eu fui dormir, aquela deve ter chegado em casa naquele dia, 4, 5 da manhã. Só vi o farol chegando, encostando, dormindo, ela subindo na cama e ela gosta de roçar o pé no meu, roçou o pé no meu. Uma das esposas era esposa de um médico. O cara ligou para mim no dia e falou bem assim: amanhã eu quero um gabinete que eu vou sair da igreja, fazer parte de uma igreja onde um pastor permite a esposa dele. Pá, 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 pá. Aí eu falei bem assim: ó, cara, não enche minha paciência, tô aqui com os meus filhos, me liga amanhã, a gente conversa. Cara, no outro dia ele me perdoa se eu desrespeitei o Senhor ontem, e eu imploro que toda vez que sua esposa sair, pode ligar para minha esposa para sair junto com ela. Aí eu falei bem assim: você entendeu, né? O princípio que eu quero ensinar aos homens da igreja. Quando um homem de Deus não confia na mulher dele, não é na mulher dele que ele não confia, é nele mesmo. Exato. Ele sabe que ele não é digno de confiança para estar 2 horas da manhã na rua. Essa é a questão. Então, olha só. Exato. O que aconteceu ali? Aqui não é uma apologia a uma situação sem responsabilidade. Mas olha só, são mães de família que vivem de domingo a domingo num ambiente monocromático, irmão. É preto e branco. Louça, menino, cocô, tarefa, mãe, cocô de novo, fralda de novo, cozinha, comida, problema, tarefa, reunião de escola. Cara, um homem de Deus é no mínimo sensível para reconhecer o nível de estresse que uma mãe de família sofre. Então, olha só, aquelas 5 mulheres, incluindo a minha esposa, foram para aquela mesa de Outback. Minha esposa ama aquele pão, ama aquele chazinho de cranberry lá. Só isso que ela gosta. Cara, riram, contaram piada, riram de novo. Tava sem peso ali de serem esposa, de serem mães, só mulheres. Riram, bateram na mesa, falaram de tudo. Cara, sem dúvida nenhuma. Essas mulheres, todas elas, deixaram todos os demônios da alma na mesa, com a conta assim, ó. E voltaram para casa e só puxando a alça do vestido, porque voltaram para um herói que respeitaram a individualidade delas. Todas elas voltaram para casa, só puxaram a alça do vestido e disseram para cada um dos 5 maridos: meu rei, do que você precisa? E é isso, cara. Tu é safadinho, tu é safadinho, tu é safadinho. É isso, cara. É isso que nós, homens, não entendemos quando o assunto é resgate de masculinidade. Os caras acham que a gente está fazendo um exército de lunático, pô, de fanático. Exato. Tá maluco? Olha só, cara. Permitir, aspas, porque a fala é: mulher minha não sai sozinha. Cara, não é que ela não é digna de confiança, é que tu sabe que tu não é. Aí quem não é, desconfia que ninguém é Exato. digno de confiança. Então, do tipo, é esse tipo de amizade, parceria que vai fazer qualquer tipo de casamento funcionar. Mas a grande questão é que a gente ainda tem que tratar com o lado A, como você falou. Exato. Que é o lado bosta do homem, pô, que é na pancada. Para depois a gente tentar sofisticar os caras, evoluir os caras, entendeu? Um caso aqui pra gente... Eu quero, assim, sendo bem direto, cara. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. O próximo mais próximo é a esposa. Não é bom os homens saírem de vez em quando? Os homens têm um momento. Eu falo direto pra minha esposa. Agora com o coronavírus não tem como. Mas eu digo pra ela assim, vocês têm que ter um dia da semana, as gurias, nem que sejam as esposas dos pastores, ir ver um filme, ir num shopping. Vocês precisam disso, né? Falo o tempo todo. E quando elas saem, as poucas vezes que fizeram, foi renovador. A minha esposa volta renovada para casa. Não é bom nós sairmos, os homens, de vez em quando? Né? É bom, é gostoso. Então, se eu tenho que... é bom para mim, tem que ser bom para minha mulher também. Eu quero só indicar um livro. E daí eu encerro aqui. Vou só pegar o livro ali, peraí. É o único livro que eu conheço que fala sobre
A amizade dentro do casamento, que é esse livro do Driscoll aqui, ó. O Driscoll escreveu com a esposa dele. Amor, sexo, cumplicidade e outros prazeres a dois. Tá? Então, o primeiro capítulo dele o segundo capítulo aqui, ó, é Amigos com Benefícios. Aí eles vão falar sobre isso. Cara, esse livro é da editora Thomas Nelson. Esse livro, tu compra ele às vezes, cara. Ele é um livro de 300 páginas. E tu compra às vezes por 9 pila na Amazon. Tá dado. Tá dado. Prefácio da Ana Paula Valadão e do marido dela. Cara, livraço. Então, assim, para casais, minha indicação de hoje é essa aqui. Amém. Ora aí, Jack, para nós. Pai, obrigado por esse momento tão ímpar, tão Louvado bom de estar aqui com o pastor Anderson. Que o que falamos aqui venha reverberar nas vidas, nos casamentos. Aleluia. Aleluia. Que nós possamos ter homens firmes, amém, fortes amém, e amorosos. Amém. Que seus corações sejam devotados às suas esposas e aos seus filhos. No santo e no maravilhoso nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém e amém. É isso. Amém. Pessoal, amanhã é o último dia dos nossos 6 dias de discipulado. A gente encontra vocês. Entra no grupo do Telegram lá, Resista Seu Bosta, que a gente está colocando todo o conteúdo e a gente vai disponibilizar, sim, no final dessa jornada, os vídeos das lives diárias todas, tá bom? Deus abençoe e a gente se vê amanhã. Tamo junto! É nóis!